nós vamos falar da transição peixes, aquário e acontecimentos. Estamos em transição já, porque o que dizem as profecias? Que a partir de 2005 nós teremos grandes mudanças em toda a Terra, em todo o processo evolutivo. Porque 2005 é um divisor de águas, é uma separação de um ciclo que nós chamamos de peixes, que foi comandado por Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, no ano 5 de nossa era, quando ele tinha 12 anos de idade e foi iniciado nos mistérios maiores. Porque nós sabemos que Jesus nasceu no ano 7, antes do ano 0, e quando ele tinha 12 anos, ele desapareceu do contexto evolutivo, foi iniciado na Índia, e aí começou todo o processo crístico, vamos dizer. Ele foi iniciado nos mistérios maiores e depois veio executar a sua iniciação. E a missão que Jesus tinha nunca foi criar religião alguma, nunca foi criar muito menos o catolicismo. Ele veio criar uma nova sociedade. Porque o Avatara, ele não é um religioso. O Avatara trabalha com 7 linhas do conhecimento. Ele traz toda a tônica da alta magia, da teurgia que nós chamamos, ele traz a tônica das artes, ele traz a tônica das políticas, todas as políticas que existem. Ele que trouxe toda a tônica que é Estado da política, ele traz a tônica de toda a tecnologia, de toda a ciência que existe, traz a tônica de toda a literatura, a tônica de toda a religião e a tônica de toda a medicina. Então, Avatara não tem nada a ver com religião. Religião é uma das tônicas dele, que eu deixei até por último para você ver que não é a mais importante, é uma delas. Nenhum Avatara vem trazer religião. Ele traz o conhecimento completo. Ele traz o padrão que o ciclo deve ter naquele período que ele é responsável. Jesus passou a ser o responsável do ciclo de peixes. E isso aconteceu no ano 5, quando ele tinha 12 anos de idade, porque ele nasceu no ano 7 antes do ano 0. Você sabe disso. A verdadeira história de Jesus não é a de Lucas, que fala que ele aparece numa manjedoura, que aparece o anjo para os pastores que estavam fazendo pastagens, cuidando das pastagens e do rebanho na neve. Isso não pode. Quem que vai cuidar de rebanho na neve? Isso não existe. E depois Jesus está numa manjedoura, etc. Essa história é inventada. Está no Evangelho, mas não tem nada a ver. A verdade mesmo está com Mateus, que era discípulo direto de Jesus, um dos 12. E Mateus disse que Jesus surgiu no mundo com 2 anos, como surgem os grandes avataras. Eles não nascem assim, bebezinho. Eles são colocados no mundo com 2 anos de idade. É assim que eles surgem. Eles são colocados no mundo, às vezes bebê, mas não têm uma atuação, depois são recolhidos e depois voltam com 2 anos. Com 2 anos são recolocados. Este é um princípio. Herodes deu a ordem para matar o menino Jesus quando? Quando chegaram os 3 reis magos, que nós contamos já essa história para vocês, que é Baltazar, Melquior e Gaspar. Apareceram 3 seres estranhos, dizendo, nasceu o rei dos judeus, viemos aqui procurá-lo. Herodes falou, mas quem? Eu que sou. Que rei de judeu é esse? Aí chamou os 3 reis magos e então ele falou. Eles disseram, já nasceu faz 2 anos. Ah, ele tem 2 anos? Nós vamos render homenagem. O que aconteceu então a Herodes? Eles desconfiaram de Herodes, que ele ia aprontar, não voltaram para ele, e Herodes deu a ordem de matar todo primogênito, todo menino, não só primogênito, mas qualquer menino com 2 anos de idade, para baixo. E a Sagrada Família fugiu para o Egito e Jesus não foi morto. Essa é a verdadeira história. Só que Herodes deu essa ordem no ano 5 antes do ano 0, porque ele morreu 1 ano depois de ter dado essa ordem. E os registros históricos, e Romano registra tudo, dizem que ele morreu no ano 4 antes do ano 0. Ele deu essa ordem do ano 5 antes do ano 0. Jesus tinha 2 anos, nasceu no ano 7. No ano 5 ele tinha 12 anos. Aí vem um ciclo do ano 5 de nossa era a 2005, perfazendo um total de 2000 anos. O ciclo de Jesus está aí, acabou Jesus. Está todo mundo animado com Jesus, mas Jesus acabou. Aquela figura de Jesus não mais vai existir, mas vai ter a volta de Jesus. Jesus está aqui? Está no nosso meio, na humanidade, mas ele vem fechar o ciclo. Porque o que faz um Avatara? Um Avatara representa a consciência da humanidade. Ele dá o padrão da humanidade. Ele começou no ano 5 e deu todo o padrão. O que a humanidade vai ter de tecnologia, de conhecimento, de sabedoria, tudo, de religiões, de artes, etc. De onde vem o Edir Macedo? Quem é responsável pela existência do Edir Macedo? É Jesus. Por que aquele evangélico maluco chuta a Nossa Senhora? Se quem trouxe foi o próprio Jesus que trouxe a consciência para ele. Então veja quanta coisa errada tem no mundo. Agora ele está fechando o ciclo. Por isso que Jesus está presente. Ele está aqui no nosso mesmo. O mesmo que morreu na cruz? Não, ele não morreu na cruz. O mesmo que dizem ter morrido na cruz. O mesmo Jesus. Ele está fechando esse ciclo hoje de peixes. E ele mesmo, na figura de um 5º princípio, porque ele era 5º planetário quando se manifestou como Jesus, está surgindo como 6º planetário, como uma 6ª consciência. É o mesmo Jesus, mas com um 7º de consciência a mais, que nós chamamos de Micael, que nós chamamos de Mercúrio, que nós chamamos de Urqueme. É esse que está se manifestando agora. É o mesmo Jesus, porque cada ser de hierarquia
maioria tem 1/7 de consciência. O João Batista, quem que ele era? Ele tinha 4/7 de consciência. O Jesus que morreu na cruz tinha 5/7 de consciência. E o outro que não morreu, que ninguém entendia o que ele falava, só Tomé, que era o Dídimo, quer dizer, o que cuida do gêmeo do sósia, que era o irmão gêmeo de Jesus, podemos dizer, só que mais velho, gêmeo espiritual que eu falo, não de carne, porque eles não nascem na carne. Ele tinha 6/7 de consciência. Qual é a situação atual? Nós temos os 3 Jesus. João Batista está de volta também. Se João Batista está de volta, o que vai acontecer com a maçonaria? Vai ter um boom a maçonaria daqui para frente. E já está tendo. Porque a maçonaria está muito água com açúcar. Está muito no social. Maria vai com as outras. É um negócio muito light. Estão muito na manha. Então a maçonaria tem uma missão importante social, como teve na Revolução Francesa, através do grão cópita da maçonaria, que foi Cagliostro. O próprio São Germano estava no processo. José Bálsamo e Cagliostro, a tríade. A maçonaria vai ter uma carga muito forte, uma exigência muito forte, e vai ser utilizada por Maitreya. E isso não tem dúvida alguma. Como todas as religiões, todas as filosofias e tudo que existe vai receber a consciência de Maitreya. E depois nós vamos falar como funciona essa consciência ao final. Jesus começou o ciclo no ano 5, está fechando o ciclo no ano 2005. É o 5º planetário, tem 5/7 de consciência. E junto com ele mesmo é o 6º também. Como julgador do ciclo que passou, ele é Jeffersus. Ele é um 5º planetário, aquele que foi crucificado. Ele fecha o ciclo. E ele mesmo é o 6º, com 6/7 de consciência, iniciando um novo ciclo, que vai de 2005 até 4005. É uma mesma consciência que se manifesta duplamente. Quem está aqui hoje? O Cristo e o Anticristo. E o Anticristo é igual. Vem o Anticristo que jogou tudo que é de ruim. Quem trouxe cocaína, quem trouxe tudo quanto é droga, tudo quanto é conspurcação, esses crimes violentos, quem inventou o terrorismo, quem inventou sequestro, quem inventou essas buchadas que fazem aí com armas atômicas, essas burrices todas, essas guerras, essas mortandades, esses crimes, quem que foi? O Anticristo. Só que o Anticristo que vem é pior do que aquele. Porque o que está aqui fechando o ciclo do mal, criando essa confusão no mundo, tem 5/7 de consciência. Só que o outro que vem tem 6/7 de consciência. Mas não se preocupem não, porque ele vai ficar dormindo. Durante um bom tempo ele nem vai se manifestar, porque nós vamos ter, a partir de 2006, a partir do dia 21 de março de 2006, um recrudescimento do mal. Porque gradativamente o mal vai encolher. Não é assim, hoje acabou, não tem mais mal. Não é bem assim. Ele vai diminuindo e o bem vai crescendo. Vai chegar um tempo que o mal vai ser minimizado, sempre vai existir, e o bem vai ser maximizado, porque nós estamos acabando uma era onde predomina o mal, e o bem está muito encolhido, muito pouco. A gente mais toma bordoada e sofre do que tem felicidade, prazer, alegrias e contentamentos. O bem está abafado, está reduzido, e o mal está encorpado, cada dia aumentando mais. Eu me lembro, quando eu era criança, sabe o que a gente comentava? O homem da capa preta, que era o homem que atacava a criança. Hoje, tem quantos homens da capa preta? Centenas de milhares de capa preta. Os assassinatos, eles eram feitos na base de peixeira, aí enfiava no tórax do sujeito um tiro no coração. Hoje é tiro na nuca, é sofrimento, arranca a orelha, arranca isso. É uma desgraça. A violência atingiu níveis que a gente nem podia imaginar. É só vocês lembrarem quando vocês eram crianças e lembrarem agora os acontecimentos recentes. A diferença é brutal. O mal cresceu muito e o bem diminuiu muito. Nós éramos muito mais felizes. A gente ia no cinema, ou ia na sessão Chuca-Chuca, aqui em Vila Mariana, Cine Fênix, Cine Cruzeiro, não sei se você lembra disso, mas olha, o que eu morria de rir, o que a gente aprontava naquela sessão. Eu assistia filme do Jerry Lewis, mas eu rolava, chorava de rir. Hoje a gente chora porque não acha graça nenhuma. Assistia filme do Gordo e Magro, nossa senhora. Tinha um programa de rádio chamado PRK30. Eu não aguentava ali. Era uma delícia. E ria muito fácil, era muito feliz, era muito extrovertido, era gostoso. Hoje não, hoje a gente sofre. Hoje em dia a mágoa está maior, o rancor. Realmente nós estamos num final de ciclo. Não dá mais para continuar, acabou, o ciclo de Jesus acabou. O Jesus está fechando o ciclo. E quando ele fecha o ciclo, ele aplica um julgamento. E como que ele faz o julgamento? Nós vamos explicar logo mais. Tem uma técnica de fazer o julgamento. E ele vai fechar o ciclo, vai zerar, fechar a contabilidade, ativo e balanço, e vai passar para ele mesmo, mas com uma outra consciência. Ele mesmo, que é a volta dele mesmo, com uma outra consciência, como 6º planetário, como Maitreya. E Maitreya, então, é que vai dar toda a tônica do novo ciclo. Eu já falei para vocês, nós atrasamos muito a evolução. A igreja foi terrível. Nós tivemos mais
papas do mal do que papas do bem. Papas da orgia, da farra, do dinheiro, do banditismo, terríveis, que chegavam até a queimar pessoas vivas publicamente. Isso é papa. Vocês acham que o nosso Papa hoje, esse Papa que aí está, doentinho, você acha que ele teria a coragem de matar gente, queimar gente viva? Não. Então, já veja a diferença do outro. Eram terríveis. E a Santa Madre Igreja, infelizmente, também é comandada por anticristos e por Cristo. Existem papas do mal, papas do bem. Existem santos diabólicos e santos não diabólicos, santos mesmo. Nós tivemos um período de obscurecimento na evolução. Se vocês olharem o mundo, ele não cresceu nada durante milhares de anos, durante dezenas de séculos e até mais do que 1000 anos. E de repente, aí viramos 1900, tivemos uma tecnologia violenta. O mundo nunca cresceu tanto quanto cresceu em 1900. Se a gente olhasse um gráfico, o crescimento era assim, praticamente nada. Aí chegamos depois de 1900, e vê aqui, quem nasceu neste século passado, nesse período, quem nasceu depois dos anos 30, 40, 50, realmente viu novas tecnologias, novos conhecimentos. Sabe por quê? A cada 10 mil pessoas ia ficar só uma viva porque não tinha padrão da evolução. E Deus castiga mesmo, não quer saber. Isso foi uma profecia feita em 1899 pelo Rei do Mundo, que nós falamos na palestra passada. Mas caramba, você pega a humanidade, a cada 10 mil sobra um só, e esse que vai sobrar ainda vai ficar nu e louco, então não sobra nada. Falou, não dá. O que ele fez? Melquisedeque, ele coçou a cabeça, falou, eu fiz essa profecia, mas o negócio está feio. Ele mandou 7 seres que nasceram nos dias 1 de julho de 1900 até o dia 7 de julho de 1900, e ele mesmo, no aspecto feminino, nasceu no dia 8 de julho de 1900. E aí trouxeram toda a tecnologia que estava faltando no ciclo de Jesus. E aí veio o automóvel, veio o 14 bis do meu avô, teu bisavô, ele namorava a aeromoça do 14 bis, aí vem o 14 bis, aí vem geladeira, tecnologia, internet, xerox, telefone, celular, tudo isso que está aí, porque houve atraso. A gente já era para ter ponte aérea entre as cidades mais modernas, já na Idade Média. Atrasou muito a evolução. O que fez Melquisedeque? Se deu em holocausto à humanidade, através de 7 expressões, e mudou totalmente o contexto evolutivo. Não vai mais morrer. Esqueça essa profecia. A cada 10 mil vai sobrar um. Vão sobrar 2. Não, vão sobrar bem mais. Pelo menos um casal, nu e louco. Não, vão sobrar bem mais. A gente não tem a quantidade, mas ele mudou totalmente, porque nunca a humanidade, em toda a sua história, teve um crescimento tão alto e tão compactado em tão pouco tempo como teve agora. Isso é histórico, não existe isso. Se vocês forem nos mundos dos registros da humanidade, nunca houve isso. Primeira vez na história. E eu tenho 25 anos ainda, mas eu vivenciei muito tudo isso daí. Para mim foi uma felicidade muito grande. Eu entrei no momento de clímax de toda esta tecnologia. Nunca a humanidade teve tanta manifestação de seres, tanto da esquerda como da direita, em tão pouco tempo concentrados. Mudou muito o mundo. Não se preocupe com profecias desse tipo. Vai ser diferente. Tudo vai ser diferente, como a gente vai explicar hoje. Jesus está aqui, presente, como quinto planetário, fechando o ciclo. E ele mesmo, o próprio Jesus, simplesmente o que ele faz? Eu estou julgando no meu padrão que eu criei. Eu iniciei 5 sétimos de consciência. Tinha um projeto de criar e tinha um fechamento de criar, com todas as linhas do conhecimento. Ele está fechando. Só que ele mesmo ajudou nas suas manifestações para acelerar esse processo, para não ser tão doloroso e não ser tão castigante e tão massacrante como deveria ser. Acabei isso, fiz o julgamento, o mesmo Jesus, quinto planetário, simplesmente se avatariza nele mesmo como sexto planetário. E aí ele não é mais Jesus, ele é Maitreya. Que diferença tem de Maitreya de Jesus? A consciência. Maitreya tem 6 sétimos e Jesus tem 5 sétimos. Mas a essência, o ser e o processo é exatamente o mesmo. Porque muitos falam, está chegando Maitreya. E o Jesus? Como é que fica? E os evangélicos? Não muda nada. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Tudo que está nos evangelhos é verdadeiro, a menos daquilo que os padres meteram o dedo. Mas é uma essência de verdade. Mas mexeram. Conspurcaram um pouquinho, mas ainda tem lá. O que vai fazer Maitreya? Vai colocar coisas, adicionar coisas no que já existe. É o que o islâmico faz. Coloca conceitos dentro do conhecimento sagrado para um determinado povo. É o que o budista faz. Coloca conhecimentos dentro de manifestações para um determinado processo. E de acordo com o budismo, que a história de Maitreya está ligada ao budismo, se vocês forem na Índia, no norte da Índia, que é uma região
região tipicamente budista, se vocês forem onde nasceu Buda, propriamente dito, que nasceu no Nepal, ele nasceu naquela região do Nepal, bem na extremidade das montanhas, perto das maiores montanhas do nosso planeta. Existem 14 montanhas maiores do mundo, existem 14 montanhas altíssimas, acima de 8.000 metros. 9 delas estão no Nepal. Imagina que coisa fantástica. Jesus é o mesmo Buda, é o mesmo Krishna, é tudo uma coisa só. Só que ele dá uma parte de consciência para um povo, uma outra para o outro, com outro nome, e aí vai dirigindo a espiritualidade através dos povos. A história de Jesus vai acabar agora, mas não vai ser exterminada, ela vai ser usada e vai ser encorpada com Maitreya. A Bíblia vai mudar, o Evangelho vai mudar, todo o conhecimento vai mudar, e Maitreya vai trazer uma nova tônica, que vai usar tudo que tem e vai, a partir de 2006, gradativamente colocar na humanidade até 4005. E pelo budismo, Maitreya só se manifestaria em 4005. Os budistas estão esperando Maitreya para 4005 porque as profecias que eles têm do próprio Buda dizia que ele voltaria como Buda Maitreya ou como Buda branco, que a gente chama, a partir de 4005. Mas isso foi antecipado, porque o ciclo do Brasil não era para ser agora. Essa imigração que houve para o Brasil não era para ter acontecido. Mas por que que houve? Porque foi antecipado. O Brasil ia comandar depois de 4005. Todo o trabalho do Brasil era com Maitreya a partir de 4005. Mas como o mal exacerbou e criou condições nefastas na evolução, tudo isso foi mudado e o plano evolutivo mudou. Maitreya foi também antecipado. Não é o mesmo Maitreya que vai acontecer em 4005, é um Maitreya mais light que vai aparecer. Mas é Maitreya, é uma outra consciência. Nós estamos numa transição de altas consciências de comando da Terra. E quem é Jesus que dá essa tônica de ano 5 a 2005? Quem é Maitreya que dá essa tônica de 2006 até 4005? Quem que é? É exatamente o próprio Melquisedeque, não tem diferença. Tanto é que se vocês olharem Hebreus 5, 6 e 7, o que que diz? Que Jesus é sacerdote para todos sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pertence à linhagem de Melquisedeque. Maitreya também é, Buda também é, Krishna também é, Maomé também é, todos são sacerdotes de Melquisedeque. Não tem um que não escapa. Na realidade, o rei do mundo é Melquisedeque, que se manifesta através de consciências usando o corpo humano. Que Melquisedeque se manifesta como mineral. Melquisedeque se manifesta como vegetal. Ele se manifesta como animal e se manifesta como homem. Se nós olharmos o rosto de Melquisedeque, ele tem 4 lados. Ele tem um mineral, tem um vegetal, tem um animal e tem um hominal. Tem 4 rostos. É uma coisa complicada para a gente entender. Na visão bíblica do Apocalipse, lá mostra como é que ele é. Um ser com 4 faces que aparece. Mas é ele que lá está. Nós estamos nessa transição. E exatamente agora, dia 20 de março, termina o ciclo de peixes. Quanto tempo falta? Acabou o carnaval, o Brasil começa, estamos caminhando para o final do ciclo. Isto que aconteceu, esse tsunami, já era para ter acontecido muito mais violento. Eu estou feliz de ter acontecido só o que aconteceu lá, que era muito pior. Tinha uma previsão terrível desse maremoto. Nós gravamos um programa de TV, falamos disso, falamos em palestras aqui nesta sala, que a besta maior está no mar, porque o mar representa quase a totalidade da nossa superfície planetária. A grande besta está no mar. A besta enorme, que representa o anticristo, que representa o tifão das mitologias, um ser horroroso, que o negócio dele é arrebentar, é destruir pelo fogo, pela morte, tudo que é possível. Só que estão segurando a cabeça desse monstrão aí, com o pé direito, que é uma coluna de fogo do anjo de Melquisedeque, ou pelo próprio Melquisedeque, segura a cabeça dele. E tem uma outra besta que está no monte, onde vai ter a grande batalha de Armagedon, que é na Palestina. É a besta de uma cabeça só com 2 chifres, que é a besta humana. Está lá, está em Sion. E onde fica o Monte Sion? Fica em Jerusalém. Sion é de Jerusalém. Lá ele está segurando com o pé esquerdo. O esquerdo que é mais fraquinho, mas está segurando a besta lá. Quando ele solta essa besta, vem as buchadas. Quando ele solta essa besta, vem essa confusão no Oriente Médio. Quando ele solta essa besta, vê os ataques terroristas. Mas quando ele solta essa bestona que está aqui, que é o próprio anticristo mesmo, que vai se manifestar, aliás, já está na face da Terra. A hora que solta esse bicho, aí a coisa acontece. Mas estão segurando o bicho lá. Às vezes ele aparece em expressões em outras dimensões. Mas quando ele aparece na atuação física, só faz desgraça. Uma soltadinha e uma pisada novamente. Fez aqui o anjo, ó. Soltou a cabeça e pressionou de novo. O que que deu? Veja a precisão. Uma onda só. Não aconteceram 3, 4, 10 ondas, sequências, nada. Uma só. Veja o que ela fez. A desgraça que ela fez. É complicado.
E nós estamos numa fase de transição, onde nós estamos sendo julgados, existem acontecimentos nefastos para ocorrerem, como eu falei na palestra passada, mas o que vai determinar o que vai acontecer, como vai acontecer, ninguém sabe. Nem Deus sabe, porque Deus depende do homem. Em cima do que nós, seres humanos, decidirmos, nós, seres humanos, nos fizermos por merecer ou não merecer, aí vem os acontecimentos. Esta transição de peixes a aquário é uma transição consciencial, é uma transição de chefia, é uma transição de comando do mundo inteiro. É um momento de transição. Realmente vai mudar. Quem tem arma está frito. Estamos recolhendo tudo quanto é arma, isso é muito benéfico. Estamos fazendo programa de fome, é muito benéfico. Agora nós temos que lutar contra o domínio, nós não temos capacidade. Porque veja, a postura do norte-americano, não do povo, dos dirigentes, é ter arma para destruir 80 vezes o planeta quando uma vez só era necessária. Porque não pegou o dinheiro que gastou para as outras 79. Por quê? Porque eles são comandados pelo anticristo. Você acha que quem que comanda os Estados Unidos da América? Quem que é? É Cristo? Cristo que gera guerra? Cristo que solta a bomba atômica? Cristo que destrói? Quem foi pior para o Iraque? Foi o Bush? Eu sou até criticado por falar isso, mas quero que se dane. Eu estou no meu país, eu falo o que eu quero. Quem foi pior? O Saddam Hussein? Com toda a maldade dele, que é arroz com feijão, perto do que fizeram lá. Aí que sim acabaram com o Iraque. Aí acabaram com um povo maravilhoso que é iraquiano. Um povo digno, um povo que representa a nossa história, um povo onde teve manifestações incríveis naquele povo. Como é que pode judiar de um povo assim, tratar que nem animal? Para quê? Dominar os seus poderes, dominar ali. E agora, eu fiquei até enojado. A semana passada eu estava ouvindo na rádio que as bombas atômicas norte-americanas estão ficando doentes, ou seja, podem falhar. Eles querem desativar tudo isso e criar um novo estoque. Eles podem fazer, podem assustar o mundo, podem dominar. Agora o resto não pode. Quem quer ter uma bomba atômica é criticado, é atacado, agora é o Irã, é a Coreia do Norte, é o Brasil, até o Brasil cismaram com a gente. Só se a nossa bomba atômica for de cachaça, porque não tem outra coisa. Se for de pinga, solta uma cachaça, todo mundo fica bêbado, cai no carnaval e acaba a guerra. Não tem como. Mas o que diz a profecia é que eu deixei bem claro. Uma grande nação, espero que isso não aconteça, porque eu tenho parentes que moram lá, que uma grande nação vai ser destruída em 1 hora. Qual é a nação que poderia ser destruída pelo fogo em 1 hora só? Só os Estados Unidos, que tem todo esse potencial atômico distribuído. Eles têm aviões com armamento atômico. Agora já não estão tanto no ar. Mas na época da Guerra Fria, ficava permanentemente um avião com bombas atômicas voando, fora do chão. Porque se destruísse, teria um lá para replicar e destruir o outro. A coisa é terrível. Agora, o problema é deles, não é nosso. Por direito de lei, eles deixaram de ser eleitos e nós aqui ganhamos esse abacaxi. Mas é um abacaxi muito gostoso de descascar, porque ele é de Brodowski, a terra do abacaxi, e vai ser uma delícia comer esse abacaxi, que é o abacaxi da Ordem do Progresso. E nós vamos descascar esse abacaxi. Bom, uma transição de peixes a aquário, é importante entender isso. Não é simplesmente uma coisa de astrólogo, de astrologia. Não, é uma mudança inteira no planeta, uma mudança de consciência global no planeta. Quando a gente fala Maitreya, eu estou falando de toda uma grupo, de toda a Terra, de toda a evolução, não de um movimento religioso. É uma consciência grande. Você não tem ideia do que é Maitreya. E Jesus também é uma consciência grande. Só que, quando Jesus se manifestou, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje tem. Como que Maitreya vai se espalhar no mundo? É muito rápido. Pela internet é imediato. Pelos meios de comunicação é imediato. E vocês acham que ele vai fazer o quê? Que ele vai se manifestar no subúrbio de São Paulo, lá na Vila Quixeramobim? Não. Ele vai se manifestar de uma forma ampla, mundial e poderosa. Maitreya é jogo duro. Nós vamos falar muito dele quando demos esse curso de iniciação. E com essa manifestação, o que tem? Acontecimentos que vão fechar o ciclo de peixes e vão iniciar o ciclo de aquário. Os acontecimentos já estão previstos, se vão ocorrer ou não, ninguém sabe, depende de um padrão de julgamento, e eles que determinam. Que às vezes, olha, eles são tão bons, mesmo o anticristo. O anticristo, às vezes ele fala, caramba, se eu fizer isso, vai dar uma nhaca, é melhor eu maneirar. Porque a coisa tá feia, esse pessoal merece bordoada. Vou dar uma bordoada suave. Eu vou pegar a luva do Maguila e vou dar com peso leve, a maneira. Porque realmente tem acontecimentos incríveis. Nós estamos no final de ciclo de peixes, e esse ciclo ele é determinado pelos astros. Como funciona? Se vocês olharem o Sol na abóbada celeste, ele segue um caminho, uma linha. Essa linha chama-se eclíptica. Se vocês colocarem uma faixa do lado esquerdo e do lado direito do caminho aparente do Sol, porque não é o Sol que se movimenta, somos nós que estamos girando em volta dele. O Sol, em relação a nós, está fixo, ele é o centro do sistema solar. Nós é que rodamos em volta dele. Mas como eu estou aqui rodando, parece que ele que roda em volta da gente. O caminho que ele faz é o caminho que eu faço, eclíptica. É óbvio que se o Sol está na eclíptica, a Terra também está. E se a Terra está
está e todos os planetas estão alinhados numa faixa, quando a gente vê, todos os planetas estão nessa faixa cuja eclíptica é a linha central. Existe uma faixa chamada zodíaco, onde a linha que o Sol descreve é a linha central. E jogando daqui da Terra com ângulo 14 graus para a esquerda, 14 graus para a direita, tem todos os planetas, os satélites e tem as 12 constelações do zodíaco que caracterizam os 12 signos. Tudo ali naquela faixa. Bom, quando eu olho para o céu, uma posição qualquer, numa estrela qualquer, aquela mesma posição eu só vou ver novamente naquele ponto daqui a 25.765 anos. Porque existe todo um giro da abóbada celeste. Demora muito. Se você duvidar, espere. Dá toda essa volta aí. Aí ele volta. Mas só que quando ele volta, ele acontece antes. Ele antecipa. Aí vem a precessão dos equinócios. Existem os ciclos dos equinócios. E se a gente pegar esse ciclo total, que demora 25.765 anos, dividindo por 12 signos ou 12 faixas, ou seja, a cada 2.000 anos, ou 2.147 anos, nós temos uma constelação mãe que comanda todas na abóbada celeste. Depois de 2.147 anos, vem outra. E assim vai indo. A gente gira todos os ciclos. E aí vem a era. A era de Jesus é de 2.147 anos, mas a era líquida é 2.000 anos. Por quê? Ela começa a se manifestar 72 anos e meio antes e vai até 72 anos e meio depois. Mas o período líquido é 2.000 anos. E esse período é uma transição. Se vocês olharem, a maior tecnologia que nós tivemos também, não foi só do ciclo de peixes, mas já houve uma antecipação também, preparando para o ciclo de aquário. Isso em 70 anos. Se vocês voltarem de 2000 para 70 anos, dá quanto? 1930, por aí, 1925. Não foi onde começou realmente uma mudança total? Porque aí fechou o nosso ciclo e já criou a base para incorporar outras coisas para outro ciclo. Ainda é peixes, mas as bases já estão lá, a estrutura já está lá. Cada 2.147 anos temos uma constelação que domina, porque se demora 25.765 para dar o ciclo total, cada 2.147 anos tem uma que comanda. Líquido, nós temos 2.000 anos. Qual é o signo que vem depois de aquário? É peixes. E peixes é o último do zodíaco. Antes de peixes vem o quê? Aquário, que é o 11º. O 12º é peixes. Depois vem o primeiro de uma nova série, que é carneiro. Depois vem touro e vem gêmeos. Não é assim a sequência? Só que os signos, eu estou na Terra, então os meus signos estão girando com a Terra. Mas lá no cosmos é o contrário, porque eu que estou girando em relação ao cosmos. Lá é inverso. Depois de peixes, não deveria ser ciclo de carneiro agora? De acordo com os signos? Não é, porque o cosmos é o contrário do homem. O homem gira nesse sentido, meus signos estão girando nesse sentido. E no cosmos, eles estão girando no sentido contrário. É exatamente o oposto. Nós temos, do ano 5 até 2005, peixes. De 2005 até 4005, aquário. Antes, do ano 0 até menos 2005, tivemos carneiro com Ram, o grande Ram, quem comandou esse ciclo. Depois, nós tivemos de menos 2005 a menos 4005, touro. Aí vem toda a história do touro de Creta, essa história toda. Depois de menos 4005 a menos 6005, tivemos gêmeos. Aí vem todo o processo dos hindus, os proto-hindus. A Terra gira num sentido e nós giramos no mesmo sentido da Terra. Mas a Terra é oposta em relação ao cosmos. O cosmos gira ao contrário. Por isso que nós estamos entrando no ciclo de aquário e não de carneiro. É oposto. Simplesmente considera oposto. A cada ciclo desse é uma constelação e uma constelação comanda a evolução. Nós vamos ter o comando de uma nova constelação que é aquário. Quem é Maitreya? O avatar de aquário. Quem é Jesus? O avatar de peixes, que comandou o período de 2000 anos líquido. Avatar vai comandar 2000 anos líquido. O próximo, Maitreya, 2000 anos líquidos também. É comum. Aqui tem este processo. Depois, nós temos a cada período eras, ciclos. Nós começamos sempre com uma era de ouro, que é a Satyuga, onde sempre existe bem e mal, porque o mundo é polar. Na Satyuga, o mal é mínimo e o bem é praticamente a totalidade. Depois, à medida que vai ocorrendo a Satyuga, o mal vai crescendo, mas sempre tem mal, mas é pouquinho. O mal fica adormecido. Ele vai crescendo e o bem vai diminuindo. Na Satyuga, a gente chega até a ter 25 de mal e 75 de bem, que é um grande negócio. Mas começa mais, começa a ter 90 a 95 de bem e 5 a 10% de mal. E vai mudando, o mal vai encorpando, até ter 75, 25. Aí vai mudando. Isso chama idade de ouro. Depois vem a tetra, aí começa a tetra. Começa a ter problemas. O mal começa a crescer, ele vai de 25 para 50, ele cresce, e o bem reduz de 75 para 50, vai reduzindo. Aí fica praticamente, no final, elas por elas.
Na Treta Yuga, o bem ainda é maior, é 75-25, mas vai diminuindo o bem, o mal vai crescendo, até que fica meio a meio lá, no final, na transição. Quando chega a Dwapara Yuga, o que acontece? Parte de um equilíbrio 50% de mal, 50% de bem, e o mal começa a crescer, e o bem vai diminuindo. Até que o bem cai de 50 para 25, e o mal sobe de 50 para 75. Inverte. A gente chama de fase Dwapara, que é uma fase onde o mal predomina. E quando chega a Kali, o que acontece? Vai diminuindo cada vez mais. Vai diminuindo os 25 até 15, 10, 5, e o mal vai crescendo até 80, 90, 95. A gente começa com um bem alto e um mal pequeno, vai descendo um, subindo o outro, até ficar ao contrário. Onde nós estamos agora? No final de uma Kali Yuga. Não dá mais para aguentar esse mal, senão vai acabar com o bem. Está sufocando o bem. É o momento de chegar e basta, acabou, vamos mudar. E vai mudar. O que acontece? Vai reverter. Acaba a Kali Yuga e começa a Sati Yuga. O mal vai começar a diminuir e o bem vai começar a crescer. Só que isso é gradativo. Não é amanhã. Amanhã muda tudo. Não é assim não. É gradativo. Nada é imediato. Tudo vai crescendo pouco a pouco. E o que determina a velocidade? Nós, seres humanos. Se a gente for lento, for retardado, for parado, demora. Se a gente for esperto, inteligente, se acompanharmos, vai rápido. Depende disso daí. Vocês entendem o que está acontecendo? O mal vai ter muito mais coisa ruim, mas é consequência, é o fechamento, ou seja, vem tudo quanto é lixo, a gente vai jogando debaixo do tapete, mas chega uma hora que eu tenho que limpar debaixo do tapete, e agora é a hora de tirar o lixo debaixo do tapete, vai aparecer lixo pra burra, e aí vem o mal. O anticristo vai fazer a festa, depois ele vai dormir, aí ele vai ficar com soninho e vai dormir. E o Apocalipse não diz isso, que a besta vai ficar aprisionada por 1000 anos. O que é 1000 anos? É metade, até igualar novamente o bem e o mal. Ele vai ficar adormecido, ele vai pouco a pouco acordando e se manifestando. É isso daqui. Nós estamos no final de uma Kali, porque isso é cíclico. Depois da Kali vem mais um ciclo desse. E vai começar a Sati Yuga. O que Jesus está fazendo? Julgando a Kali, o mal, e dando bordoada. Ele vem como rigor agora. Esse ninguém crucifica. Depois tem a Satya, que é o outro lado que vai começar a trazer o bem. Nós estamos nessa transição, fechando o mal e começando o bem. Só que o mal ainda tem muita coisa para vir nesse ano aqui. E nos próximos anos também, como consequências. Mas o bem também vai começar a crescer, e a coisa vai diminuindo e vai se ajustando. Nós temos 72 anos ainda de transições. Não é assim, amanhã é Sati Yuga, tá tudo bem, todo mundo tem saúde, todo mundo tem dinheiro. Não é bem assim, mas já começa. Isso é importante. Mas a mudança dá para ver a olhos nus, olhos claros. É bem violento, porque pega o mundo inteiro. E nós estamos nessa situação, exatamente nesse ponto. Isto tem outro nome. Nós chamamos esta fase de Jesus de quinta subraça teutônica, porque Jesus veio dar a tônica da quinta subraça teutônica. Em Srinagar, quando ele veio para a Palestina, ele trouxe a quinta subraça teutônica, que deveria dar os Estados Unidos da Europa, mas ele foi crucificado e os 12 discípulos também todos foram esquartejados e crucificados, com exceção de João Boanerges, que cuidou de Maria, por isso ele salvou. Os 12 queriam cuidar de Maria, mas ele foi o mais esperto porque ele era o predileto de Jesus. Ele era o queridinho, voz de trovão. Jesus criou a quinta subraça teutônica. Ela começou onde? Em Srinagar, veio para a Palestina, se espalhou para o mundo e agora está fechando em Srinagar novamente. Onde está sendo feito o julgamento de Jesus? Srinagar, no norte da Índia, porque é o chakra coronal. É o 7º chakra. É o que comanda toda a evolução, que é o chakra maior. É o chakra crístico. As consciências crísticas estão em Srinagar. E lá está fazendo o julgamento da quinta subraça teutônica. E onde vai dar o início da nossa querida raça dourada, da raça do futuro, da raça da Idade de Ouro, onde o Brasil e a América do Sul inteira, e parte da América Central e parte da África, vão ser os grandes exponentes dessa raça. Uma raça de duas cabeças, duas mentes, vamos dizer. Onde está acontecendo? Lá também. De lá vai nascer a 6ª subraça, porque a quinta vai acabar, que é a teutônica, começou no ano 5, termina em 2005. Toda a Europa, esquece. A Europa vai ser totalmente modificada. Não destruída, depende deles. Se aquele Blair já está mudando de time, já estou gostando dele. Não gostando, mas eu estou achando que ele está sendo esperto para o povo dele. Se a Europa mudar, a destruição vai ser menor. Mas se ela não mudar, vão arrebentar com tudo aquilo. Limpa tudo e começa tudo de novo. Reconstrói tudo. Depende deles. Mas aí vem a comunidade comum europeia, que já está tentando. Aí vem a unificação. A coisa está sendo mais agradável, mas não está nada bem ainda. Ainda é possível a Europa sofrer consequências terríveis. Toda a Europa. Para acabar com a Europa e criar uma só nação lá. É o que tentaram. O Hitler tentou. Não vai para o bem, vai para o mal. Aí as forças crísticas não conseguem fazer uma só nação. Jesus não conseguiu. Foi crucificado, acabaram com todos eles. O que chegou
chegou mais longe para unificar a Europa, quem foi? Foi Tiago Velho. Aí vem o Santiago de Compostela, né? Chegou até a Espanha, na Galícia, que é acima de Portugal, lá no extremo da Europa. Não conseguiram. Aí Napoleão tentou, não conseguiu, Hitler tentou, não conseguiu, a comunidade tá aí. Mas se não for pro bem, vai na cacetada. Não tem mais tempo, não tem mais jeito. Daqui pra frente é cacetada. Ou vai e faz, ou então toma bordoada. Aí não tem mais tempo. A Europa depende muito deles. Mas estão no padrão evolutivo, é a vantagem. Agora, quem não está no padrão evolutivo? África, Brasil tá razoável. A África sofre muito. Por quê? Porque não está na evolução. Aí vocês vão entender a escravidão. Mas caramba, por que Deus então criou a escravidão? Que Deus é esse? Ele não gosta do africano? Não gosta da raça negra? Não. Acontece o seguinte, ele tem duas línguas. Ou você acompanha o nível evolutivo, ou então você vai na marra. Agora, eles não queriam sair de lá, queriam ficar numa boa, dando risada. De vez em quando aparecia um leão, saía correndo, e numa boa. Não, vocês vão sair, vão se misturar, vão entrar na tecnologia, vão entrar no conhecimento. Aí vem a escravidão. Começou pelo sofrimento, depois houve a libertação e o crescimento deles. Se não fizesse isso com a raça negra hoje, como é que ela estaria atrasada há muito tempo atrás, sendo explorada, sendo enganada? Todas as riquezas que esses povos grandes têm, de onde que eles roubam? Roubaram do Brasil aqui. Veja, um dia eu estava vendo a igreja de São Francisco, lá, acho que foi no Porto, se não me engano, e ali o sujeito todo feliz, aqui isso tudo é ouro que veio do Brasil. Eu falei, salafrário, o que custaram isso do zero, gajo? Eu falei, lógico, esse ouro era meu, pô, era da minha terra, da minha família, da minha gente. Aí ele ficou com vergonha. Falou, desculpa, mas não fui eu. Tá bom, não fui eu. Aí vem o processo. Hoje, se vocês olharem para a raça negra, uma raça esplendorosa. Quem é a mulher mais poderosa dos Estados Unidos e que manda matar, manda destruir? Quem é? Quem que era o anterior? Era a raça negra. Quem é ela, a raça negra? E ainda vai ter o presidente negro lá. Então, praticamente 60% dos Estados Unidos é raça negra, não é raça branca. Parte ainda tem mexicano, tem mexicano, tudo isso. E aqui no Brasil, 60 a 65% da nossa... 60% precisamente é raça negra. O Brasil é tipicamente país de raça negra. Aí que tá. Se não tivesse a escravidão, isso não teria acontecido. Ia demorar muito tempo. E a África ia sofrer muito agora nesse julgamento. A escravidão, ela foi um benefício que é doloroso, é triste, mas é uma realidade. E sempre foi assim. Deus castiga o pobre. Quem que morre em guerra, em enchente, não é sempre o pobre? As cadeias estão cheias do quê? Pobre. As prisões estão cheias do quê? Pobre. As prostitutas, em sua maioria, vêm da pobreza. Os crimes, as misérias, a corrupção, é tudo da pobreza. Deus não aceita a pobreza. Pobreza é coisa de anticristo. Olha, põe na cabeça de vocês. O mal só gera mal. Não tem como gerar bem. Qualquer coisa que você faz pelo mal é bordoada. Não tem como. Qualquer coisa que você faz pelo bem, não é bordoada, é prêmio. O mal te dá felicidade, mas depois te arrebenta, te tira. O bem te dá sofrimento, mas depois ele te paga esse sofrimento com muita felicidade. É a grande linguagem. A gente tem que entender as coisas. E muita coisa vai mexer. Você vai falar, mas caramba, que Deus injusto. Não é injusto, não. É a regra dele. Ou você entra nele ou não entra nele. Pobreza, miséria, doença, malandragem, pilantragem, droga, burrice, ignorância, fanatismo. É coisa do anticristo. Nós estamos nessa transição, início da sub-raça bimânica. Já está acontecendo essa sub-raça. Ela começou a se formar em 1989. As crianças que começaram a nascer após 1989 têm outro estado de consciência. É só olhar os netos de vocês, os filhos de vocês, as crianças que nasceram, que têm hoje até 15, 16 anos. O jovem é diferente hoje. Ele pensa diferente. Educar é muito mais difícil. Eles têm outra cabeça. Agora, os que nascerem em território brasileiro, sul-americano e no mundo em geral, principalmente aqui, depois de 2006, do dia 21 de março, sai de baixo. Aí vai pegar mesmo. Vocês vão ver que molecada que vem aí. Eles vão dar de 10-0. Nós estamos mudando a raça. As raças já existem. Se vocês olharem no mundo de Badagas, que é o mundo que antecede o mundo físico, que projeta tudo que vai acontecer no mundo físico, a raça do futuro é demais. Nossa Senhora, a raça amarela é fantástica. A raça negra, olha, sai de baixo. A raça branca tá mais ou menos, não tá lá essas coisas. A raça vermelha, dourada, é fantástica então. São as novas raças que a gente vai ter. As tecnologias são fantásticas. Os conhecimentos que vão ser colocados são fantásticos. Se a gente se impressiona com o que tem hoje, vão imaginar o que vai ter para frente. É realmente um absurdo que a gente vê lá. Nós estamos nessa transição e nesse divisor de águas. O comando de tudo isso, da evolução, se dá no chakra, dá no coronal. A Terra tem 7 chakras em cada área da Terra. O raiz, que fica no final da espinha, é Machu Picchu no Peru. Esse que é o esplênico é o Moro nos Estados Unidos. O umbilical fica em Chichén Itzá no México.
México. O cardíaco fica perto de Sydney, na Austrália. O laríngeo fica na Terra do Bacalhau, lá em Sintra, Portugal. O frontal fica no Cairo, no Egito, e o coronal, Srinagar, na Índia. É do coronal que Cristo, da coroa, comanda a Terra. Lá, sempre, toda experiência racial começou lá. E toda experiência racial termina lá. Onde que aportou a Arca de Noé? No Monte Ararat. Onde fica o Monte Ararat? Lá na ponta do Afeganistão, bem nessa região, e da Atlântida, que foi a quarta raça-mãe Atlântica para acontecer a quinta raça-mãe ariana, onde foi? No Cazaquistão, que é exatamente onde o Bush jogava bomba do lado de lá. Aí você vê que o Bush não é um lombriga qualquer, não. Ele é pesado e, ó, da esquerdinha. Ele bombardeava locais que você não enxerga, mas que são muito importantes na evolução. Veja, onde nasceu Maitreya? Ele nasceu em El Moro, no Novo México. E onde que fizeram o Baby, explosões atômicas subterrâneas? Lá, Los Álamos, e na região, a 100 milhas de El Moro. Onde tem uma força crística, tem a força anticrística também. Aquelas bombinhas que jogaram em Hiroshima e Nagasaki foram feitas ao lado de um chakra do planeta, que poderia conspurcar todo o processo evolutivo. Eles são terríveis. Tem os chakras. Em cada um desses chakras tem uma consciência. Nós chamamos essa consciência de Dhyani Buddha, que é a consciência que inspira toda a evolução. De Machu Picchu, inspira um Dhyani Buddha, joga a consciência. Agora eu vou explicar como é que funciona a Maitreya e como funcionou Jesus também. O que está acontecendo agora? Já tem o Dhyani Buddha lá prontinho, gordinho, para jogar para fora tudo que ele tem relacionado à alta magia, à teurgia e à espiritualidade em sua maior expressão. Lá em El Moro, nos Estados Unidos, onde nasceu Maitreya, tem um outro Dhyani Buddha que vai dar todas as artes. Você tem pintura, escultura, dança, teatro, qualquer arte que seja, já está tudo pronto, as novas artes. Que eles que dão. De Chichén Itzá, no Yucatán, no México, todos os sistemas políticos, toda a política e a própria sinarquia já está vibrando lá para ser espalhada para o mundo. Movimento sinárquico. Não é a tônica da política. Toda a tecnologia humana é perto de Sydney, na Austrália. Tem outro Dhyani que joga todo o conhecimento na dimensão mental. E quem está afim vai buscando e vai realizando. Todo o conhecimento da química, da física, todo o conhecimento científico, tecnologias, está lá. Depois, todo o conhecimento da literatura está onde? Sintra, Portugal. Toda a inspiração da literatura em si está e sempre esteve em Portugal. Qual é o país que mais edita livro e o país mais literário do mundo? É Portugal. Tem um negócio desse tamanhozinho aqui, ó. Cabe na palma da mão Portugal. 300 quilômetros de largura por 800 de comprimento. Não é nada em relação ao nosso país aqui. Lá você tem toda a literatura do mundo. Depois, toda a religião, todos os movimentos religiosos, as novas religiões do futuro. Existe uma consciência, um Dhyani que vai inspirar onde? De Cairo. Toda a medicina, toda a fisiologia, tudo que é cura, processos de cura. De onde veio o Jorei, Reiki, acupuntura, medicinas alternativas, fitoterapia, ayurvédica, de onde que veio? A ayurvédica já diz, é de lá mesmo, do norte da Índia, vem de lá, de Srinagar. Lá cuida do homem, da fisiologia humana. Todo o processo das tecnologias e o início e o fim de cada ciclo é Srinagar. Onde está Jesus hoje comandando o fechamento do ciclo? Srinagar. Onde está a Maitreya, que vai começar, depois de Jesus fechar o julgamento, aí vem ele mesmo, com um sétimo de consciência a mais, dar abertura para um novo ciclo. Onde que é? Srinagar. Sempre é lá, sempre foi lá, nunca deixou de ser lá. Isso eu falo desde a época anterior à ariana. Nós estamos na quinta, no final agora, só tem mais esse ano aqui, mais um ano para frente. Depois do dia 21 de março, conta um ano. Nós temos mais um ano só do comando de Jesus e mais um ano da raça teutônica. Onde que ela começou? Começou lá no norte da Índia no ano 5. Jesus esteve lá sendo iniciado no templo de Urkemi, que é o irmão gêmeo dele, que é o sexto planetário, que é esse que é o Maitreya agora, que é o mesmo Jesus com sétimo de consciência a mais. Ele que foi o iniciador de Jesus, ele que deu as capacidades, os poderes de Jesus. Isto foi no templo dele de Urkemi, chama Jararagpa. E lá então começou a era teutônica. Por isso que fecha lá. Esta é a atual. Anterior à nossa, qual que foi? A greco-romana. Anterior à nossa, o apogeu foi greco-romana. Os romanos e os gregos. Também nasceu lá e fechou lá. Anterior, qual que foi? Foi a Caldeia egípcia, onde nós tivemos os hebreus, os egípcios e os caldeus. Onde que nasceu? Lá, em Srinagar, teve todo o apogeu e fechou lá. Aí teve a irânica e proto-persa. Nasceu lá e morreu lá e teve a proto-hindu. Hindu primitiva, Aryavarta, a Índia. Nasceu lá e acabou lá também. Todo início e todo fim é lá. Isso na nossa raça-mãe ariana.
E onde está começando a sexta? Lá, em 4005, onde vai dar o fechamento. Quem vai estar aqui falando para vocês, ou para outros, vocês já vão estar sabendo, mas para outros, aí não é mais o Ademar, talvez é a Sebastiana aí que vai estar aqui, ou o Afonsino, sei lá eu, falando as mesmas coisas com uma linguagem de 2000 anos para frente, falando que está fechando o ciclo agora de Maitreya, e vai vir um novo ciclo, etc, etc. É a mesma coisa, porque isso é cíclico. E quantas vezes a gente já falou isso no passado? É sempre assim. Julgamento. Existem julgamentos maiores e julgamentos menores. O julgamento maior destrói tudo, arrebenta tudo, a terra chacoalha, onde tem terra afunda, parte dela, onde tem mar sobe, porque o magma da terra amolda a superfície. Muda tudo. Nós estamos nesse período? Não, porque não é uma mudança de raça-mãe. Nós estamos ainda na 5ª sub-raça da Ariana para a 6ª sub-raça da Ariana. Não é o julgamento maior que vai mudar toda a configuração planetária. Não, mas é um julgamento médio, não é total, é parcial. Porque nós estamos numa sub-raça, da 5ª sub-raça teutônica para a 6ª sub-raça bimânica. É parcial. Vai ter tudo o equivalente da outra numa proporção média. E existem julgamentos mais leves. Vocês reparam que toda civilização tem o seu apogeu e o seu declínio. Os hindus tiveram um grande apogeu no passado e o seu declínio, junto com os chineses. Depois você teve o árabe, os iranianos, chamava Império Persa, tiveram um crescimento tremendo, conheciam técnicas, conheciam magia, conheciam as estrelas, eles que dão o nome das estrelas. Tudo que começa com Al é árabe. Al-Fácil, Al-Debaran, Al-Fazema, tudo Al é árabe. A maioria das estrelas tem nomes árabes. Mintaka, Al-Nilan, Al-Nitaka, as Três Marias, é tudo árabe. Aí teve a fase dos árabes. Sempre começa lá e termina lá. Quando tem um julgamento de um ramo racial, que são esses ramos raciais, aí é mais light. Vamos dizer, um grande julgamento, que pega a terra toda, chacoalha a terra, muda os continentes, muda tudo, arrebenta com tudo, limpa tudo, escolhe uma parte ali e leva para começar tudo de novo. E volta o ciclo novamente, são os escolhidos. Quando é média, é metade disso daí que eu falei, é metade que acontece. E quando é uma raça, como teve o apogeu dos gregos, dos romanos, dos hindus, dos persas, aí é localizado, a gente chama ramos raciais. É menor, é um quarto. Aí destrói tudo, arrebenta com tudo. Quem poderia imaginar que o romano, com todo aquele potencial dele, exército romano, onde passava, limpava tudo. Hoje o que é romano? Muito fraco, perto do que foi. Você pega o grego, o que é grego hoje? Cadê Cícero? Cadê Platão? Cadê os gregos? Morreram os gregos? Lógico, acabou o ciclo deles. Hoje você tem o seu direito romano, você tem a sua filosofia grega, não mudou nada. Veja o apogeu que tiver essas raças. Veja os egípcios, o apogeu que tiveram e o egípcio de hoje. Não tem nada a ver, acabou o ciclo, tudo é cíclico. Aí vem o julgamento cíclico, que é mais light. Esse é bem light, acaba com tudo, mas acaba com a evolução. E Bagdá está tendo um julgamento cíclico, os iraquianos, é uma vez deles. Aí os Estados Unidos vão ter? Lógico, vai chegar o dia deles. Ninguém vai dominar o mundo eternamente. E já está chegando, você já percebe isso? Já está chegando, é a hora dele. E o Brasil vai ficar nesse nheque-nheque até quando? Chega, está na hora de crescer também. Bom, existem julgamentos maiores e julgamentos menores. Aí tá claro, os totais, os parciais e os pequenos. Existe o julgamento individual, nós somos julgados, mas o julgador não é assim, que eu vou na frente de um homem barbudo, aquele homem fala, você comeu marmelada escondida quando você tinha 5 anos de idade, você pulou o muro, você pulou a cerca, você não sei o que lá, você fez isso, você enganou o fisco, isso, todo mundo vai pro inferno aqui. Você fez isso, você fez aquilo. Não, não é assim não, é um padrão. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Existe o mínimo de bem ou de bom, somando tudo que vocês fizeram de bem e de bom, tem o mínimo aceitável. Se tiver dentro daquele mínimo, passa no teste. É comparativo. Tem, tem, vai. Não tem, fica. É a nota de corte aí, certo? E tem o máximo de ruim aceitável. Tem o mínimo de bem aceitável, passou daqui. Se não atingir, você não vai. E tem um máximo de ruindade, o máximo de coisa ruim que você fez, que é o limite também. Se você ultrapassar, não vai. Se você tiver menos, pode chegar lá na quina. Pode até chegar a raspar. Aí você vai. O julgamento é assim. São valores. E em cima do quê? Da nossa alma. E aí vem o tarô menor, que tem 56 lâminas, são 28 femininas, 28 masculinas. 28 femininas tem 2 naipes, quais que são? Paus, que é o primeiro, que é o aspecto negativo da mulher. Tem copas ou taça, que é o aspecto positivo da mulher. A taça é útero, é o aspecto positivo da mulher. Tem a vermelha e a das trevas. E o homem tem 2 naipes também, quais que são? Espada e ouro. E a mulher enfia a mão no bolso e leva toda noite. Então aí vocês têm quanto? 28 valores masculinos, 28 femininos. Os masculinos são mentais, os femininos são emocionais. Mas o homem também tem emocional e a mulher também tem mental. Ou seja, existem valores amoldados à mulher e valores amoldados ao homem.
homem. A mulher é diferente do homem. Eu fui casado um bom tempo, isso é a diferença de homem e de uma mulher. Todos os aspectos. Se bem que hoje em dia se enganam, hoje em dia é fácil ser enganado. Mas que são diferentes, eles são. É o padrão masculino e feminino, aí vem o número 28, que são 14 fatores positivos, chamados skandhas, e 14 fatores negativos, chamados de nidanas, que são as 14 cartas do baralho. Do As, porque um não tem, um é Deus, chama As. Não pode ter um, tem As. Do As ao 10, depois tem o quê? Valete, Dama, Rei, e depois tem a carta especial, que é o Coringa, o Joker, ou então é a Taça, que é o Graal. Aquelas são cartas do baralho também, são 56 cartas, 14 naipes. E aí é feito o julgamento. E esse julgamento do que está acontecendo hoje já foi feito numa expressão de Melquisedeque no dia 21 de março, que é o mesmo dia do equinócio, que é dia e trevas tem o mesmo tempo, 12 horas precisas. Em 1956 foi feito o julgamento. 1956 das 10 mais 11 dá 21, que é o arcano 21, que é o louco. O louco teve o padrão. E o louco leva aquele saco nas costas. Aí tem tarólogo que fala, nasceu louco, vai ter problema mental. Alguém tem problema mental. Ele que tem problema mental. Porque o louco é o sábio, é o oposto. Louco é aquele que adquiriu toda a experiência do ciclo, e no saco que ele leva nas costas tem o valor dele, positivo e negativo. E a gente é julgado pelo saco do louco. Cada um de nós é um louco no final de um ciclo de julgamento. O que tiver dentro do saco de bom e de ruim é o padrão de julgamento. E louco é o esperto, na realidade. Aqui a gente tem um padrão. Qual é o padrão? A gente só vai saber quando chega a hora. Não tem como. Porque é difícil avaliar. Cada um é um. Não tem dois valores iguais. Não tem. Agora, analisem vocês. Vocês têm pecados, vocês têm erros, vocês fizeram muita besteira na vida, porque se não fizessem, não estavam encarnados. Agora, vocês não fizeram também tantas coisas graves, uma ou outra, mas não é também aquele negócio lá. Não adianta ter medo, eu acho que a gente está num padrão. Vocês tiveram uma filosofia, tiveram uma religião, tiveram erros, mas tiveram acertos. Vocês têm muitas coisas boas, senão vocês não estariam aqui. Não se interessariam por nada disso. Estavam na gandaia aí, planejando assalto a banco, planejando terrorismo, querendo avacalhar com tudo, ou dentro de um pavilhão qualquer de penitenciária. A gente também estamos ali em cima do muro, mas acho que dá para encarar. A gente não tem que se preocupar com isso. Mas, por outro lado, se eu mudar agora, não vai mudar nada, porque só atitude não vale. Mas simplesmente, se eu começar a encarar o mundo com outros olhos, pronto, eu já estou me posicionando para um julgamento mais sadio. E nós estamos nessa transição do interregno que começou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, onde nós tínhamos 3 sistemas políticos, que era o socialismo, o comunismo e o capitalismo. Hoje não existe mais. Foram desmanchados com a queda do Muro de Berlim. O capitalismo virou usurpação, virou pilantragem, malandragem, que não é capitalismo isso. O comunismo derrubou o muro, a gente viu que não tinha comunista nenhum lá dentro, que era tudo propaganda, era tonto sendo enganado, nunca funcionou o comunismo. Porque como é que pode funcionar o comunismo se as pessoas são diferentes entre si? Não tem como. Socialismo sim, mas é diferente. O comunismo é impraticável. A não ser que todo mundo fosse adepto, a não ser que todo mundo fosse budista, a não ser que todo mundo fosse padre, aí dá para ser comunista. Mas do jeito que a gente vive, não. Não tem mais capitalismo, não tem mais comunismo, não tem mais socialismo. Tem uma confusão aí. Tudo isso está fervilhando para dar surgimento ao novo sistema, e quem vai dar é Maitreya. Ele que vai dar as regras do novo sistema. Nós vamos ter novos valores, tudo vai ter um valor diferente. Hoje o que tem mais valor na sociedade? O que tiver valor hoje, possivelmente não vai ter na outra fase. Porque o que tem valor hoje é a riqueza. O que tem valor hoje é a posse, é o domínio. Mas isso é coisa de Kali Yuga. Qual é o país de maior valor no mundo? Estados Unidos. Por quê? Porque domina os outros. Pelo medo do armamento que eles têm. Não deixa ninguém ter armamento, não. Porque aí eu sou o dono. Quando tinha a Rússia, Rússia não, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí era complicado. Era igualdade. Eles não podiam dominar. Mas quanto mais eles botarem a manga para fora, maior a bordoada que eles vão tomar. Escutam, hein? E não está longe de tomar uma bordoada muito grave em pouco espaço de tempo, pode ser até amanhã. Mas não sou eu que determino. Já está determinado. Se não se enquadrar, vai tomar. E a gente vai fazer o quê? Vamos levar vantagem. Por quê? Nós é que vamos ocupar o lugar deles. Não pelo domínio, pela fraternidade. Pela ordem e pelo progresso. Nós vamos ter, nesse interregno, nessa transição, o projeto dos valores que vão ser retirados e dos valores que vão ser iniciados. Das consciências que vão acabar, das consciências que vão iniciar. Isso é o que está acontecendo. E o comando da nova era vai ter início após 2005. 2005 começa no dia 21 de março. É o primeiro dia, primeiro momento de 2005 agora, e vai terminar no dia 20 de março de 2006. Aí acabou. 2005 começa então novo ciclo, nova consciência e tudo muda. O mundo mental vai estar diferente, o mundo astral vai estar diferente e já está sendo preparado nesses 16 anos. O que é 16? Arcano 16. Casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a humanidade. Já falei para vocês, aquele atentado na torre é casa 16. Você vê uma torre com fogo no meio e gente jogando e o dinheiro sendo perdido. É Arcano 16.
16, casa 16, a casa de Deus é a humanidade. Ali diz o que? Acabou o ciclo dessa gente. Vai começar um novo ciclo. Porque toda vez que cai uma torre, muda a sociedade. Torre da Bastilha, mudou. A torre de Roma Capura, mudou. A torre da Atlântida, mudou. Essa torre de Nova York mudou também. Ali, os Estados Unidos foi tirado do circuito já. Acabou. Você morreu. Daqui para frente vai ser outra torre. Agora, onde que tem duas torres, pobrezinhas, coitado, e cheio de sem vergonhas lá dentro? Brasília. Você tem a réplica lá. Só que são michurucas. É pobre. É michuruca. Mas dessa torre, dessas duas torres, vão substituir aquela. Ouça o que eu digo, hein? Brasília. Isso não sei o que eu digo, é profecia. De duas torres michuruquinhas daquela, nós vamos ter mais poder do que aquelas duas grandes torres enormes que foram derrubadas. Você não acha estranho? Duas torres daquela... É impossível cair aquele negócio. Como é que pode vir ao chão aquele negócio? Até agora não caiu na cabeça deles, ainda não entrou isso. Não dá para entrar. Quem conheceu aquilo, alguém conheceu essas torres lá, viu? Não tem como. Porque é uma cidade, como é que aquilo pode cair? Com o aviãozinho que perto da torre não é nada, é pequeno. Caiu mesmo. Com o Melquisedeque ninguém brinca, ele é jogo duro. E esse ciclo que vai começar dia 21 de março de 2006 vai até 20 de março de 4005. Bom, os acontecimentos que estão aí sendo plasmados, que estão sendo colocados, tem acontecimentos que são graduais. Por exemplo, a consciência. Nós não podemos mudar a consciência. Está todo mundo com uma consciência tacanha hoje. Tem uns que são fanáticos evangélicos, outros são esclarecidos evangélicos. Tem uns que são dorminhocos católicos, outros... É difícil achar um católico, assim, muito espiritualista, religioso. Ou ele é católico com medo de ir para o inferno, ou ele é católico para ficar numa boa com Deus, mas é difícil pegar um católico que conhece mesmo a espiritualidade. Vocês já conversaram com um católico falando de espiritualidade? Ele não vai falar que você é anticristo, que você vai para o inferno, que nem um fanático evangélico fala. Às vezes não tem isso daí, não. Eu sei porque eu estudei com o padre, e o padre não sabia nada de religião. Eu, criança, sabia mais que eles. É difícil. Você conversa com o padre, poucos conhecem a religião mesmo. E quando mete o dedo na Bíblia, só fazem desgraça. Não conhece nada. Cada revisão bíblica é uma perda de história. É terrível o dedo deles. Eles vêm enfiar o dedo em outro lugar, não na Bíblia. Não vou falar qual. Existem acontecimentos que vão ser graduais, que são os concessionais. Esse que tem que ser encorpado pouco a pouco, através da genética. As crianças que nascem hoje, não tem mais a genética minha. Eu tenho uma neta norte-americana, pequenininha, tem 2 anos e 5 meses. Ela tem outra genética, não é mais a minha genética, nem do meu filho. O meu filho já era melhor do que eu. Minha neta deve ser muito melhor do que o meu filho e muito mais do que eu. Uma outra genética. As crianças já nascem geneticamente diferentes. Então, já nascem geneticamente amoldadas. Quem tem filho, ele nem sabe andar direito, já vai no computador, mexe sem medo, entra e sai e vai. É mais esperto do que a gente. Veja, eu nunca consegui ganhar um joguinho eletrônico, por mais michuruco que fosse, de nenhum dos meus filhos. Ganharam todas. E eu sou esperto, eu não sou tão dorminhoco. Eles são mais espertos ainda. Ganhavam todas. Imagina os filhos dele, então. Vão dar show em cima deles. É complicado. Aquele negócio de joguinho rápido, assim, eu já morri. Começa a morrer. Eu dou o primeiro dedão, morri. O cara... E vai. Não dá. Tem coisas que são graduais, isso é evidente. Mas tem coisa que não dá mais. Por exemplo, o domínio. Isso vai ser rápido. O domínio tem que sair de lá. Lá não tem condição de dominar nada. Não domino nem eles. O que é rápido? Guerra é muito rápido. É de um dia para o outro. O que mais? Primeiro é domínio. Então o domínio, da mesma maneira que ele é rápido, ele também é rápido para sair. Da mesma maneira que a guerra é rápida para começar, ela é rápida para sair. E é uma aplicação rápida, imediata. É domínio. Você domina rápido. Você vai lá, dominou. O que fez os Estados Unidos com o Iraque? Foi lá, puf, em uma semana dominou. Isso é muito rápido para um povo. Agora, a guerra, ainda se une guerra com domínio, é 2 vezes mais rápido. A fome é rápido. Quanto tempo vocês aguentam sem comer? Aqui tem algum português? Porque se tiver, eu conto 2 vezes. Ele tentou ficar sem comer. E ele morreu justamente quando estava se acostumando. No 15º dia não aguentou. A fome mata rápido. O que mata mais rápido ainda? Peste. Você quer acabar? É peste. Muita peste vai surgir. E é peste terrível, que limpa todo mundo. A peste é mais rápido ainda para destruir. Existem coisas imediatas. Um tsunami, como é que foi? Uma só. Já viu o estrago. Uma mexida com a perna desse anjo aí. E ele tá tremendo. Ele tá quase. Vai que não vai. Vai que não vai. Tá tremendo as 2 colunas. É terrível. Muito rápido. De repente não existe mais nada. Imagina quem vivia naquelas ilhas que foram 100% dizimadas, que a gente nem enxerga mais. Tem a foto antes e depois. Antes tinha a ilha, depois não tinha nada. Imagina quem morava lá. Lá no mental ele deve estar pensando, caramba, o que foi aquilo? Tão rápido. Isso é imediato. E o que vai mudar? As 7 tônicas. O aspecto da espiritualidade, da teurgia,
cirurgia, da magia. As artes vão ser totalmente diferentes. A política vai ser totalmente diferente. Não adianta ficar aí vibrando com PMDB, PSD, PP, PT. Isso tudo é bobagem. Isso tudo vai mudar. Mas também não é amanhã. Mas vai mudar. A tecnologia vai mudar muito. Em cima da que tem, ela vai ser muito mais enriquecida. Primeiro vai dar uma caída, mas depois vai dar uma subida violenta. Toda a literatura vai mudar. Toda a religião vai mudar. Não adianta dizer que os evangélicos vão viver mais 1000 anos para frente. Não, vai mudar tudo isso. Os conceitos vão ser outros. A medicina vai mudar. As artes médicas vão mudar. Tudo vai mudar. As 7 tônicas. Os valores de julgamento, os valores de crescimento. Hoje, o que dá valor para o homem não vai ter valor nenhum. Tem época que não adianta você ter dinheiro. É melhor você ter uma amizade porque o dinheiro não vai te dar nada. Vai chegar essa época aí, onde o dinheiro não vai ter importância. O que vai ter importância são outras coisas. O dinheiro compra tudo, não compra tudo. As fontes vão mudar. O Brasil vai mudar. Nós vamos alimentar o mundo. O pessoal vem aqui de canequinha buscar comida. E vem pegar água também aqui. O Brasil vai fornecer água e muito alimento para o mundo inteiro. Aí nós vamos sair do buraco. Aí vai dar para pagar imposto de renda, vai dar para pagar imposto de renda da nova era. Realmente tudo vai mudar. Mas o que vai mudar mais ainda é a consciência. Na hora que este ser começa a vibrar, aí vocês vão entender o que é Maitreya. Aí todo mundo pensa, é um ser que vem aí, é um homem. Ah não, pode ser mulher. É mulher mesmo. E é homem também, vem os dois. Já estão aí. É um homem e uma mulher. São jovens. Tem 16 anos, o homem e a mulher. Ah caramba, 16 anos? Eu sou quase meu neto, é quase meu filho, é quase meu irmão, quase meu namorado. Mas não é assim. É 16 anos com a consciência de um planetário. E é 16 anos por quê? É casa de Deus. Arcano 16. Por isso que eles vêm com 16 anos. Maria trouxe Jesus à vida quando ela tinha 16 anos. Ela fez a missão dela com 16 anos. Mas esses já não nascem mais de uma mãe. Esses novos, porque Jesus foi um ressurreto. Acabou o processo de nascer por meio de uma mulher. Buda nasceu por meio de mulher, Krishna por meio de mulher, todos os avatares, até Jesus, que foi o último. Daí para frente já não nasce mais por meio de mulher. Nasce os dois juntos, a mulher e o homem. Os dois têm a mesma idade. Então os dois hoje têm 17 para 18 anos. Porque eles foram interiorizados com 2 anos, passaram 16, estão praticamente com 18 anos. Aliás, vão fazer 18 anos no dia 24 de fevereiro. Faltam 12 dias para o aniversário deles. Como é que funciona? A pessoa pensa, bom, aí chega o Maitreya. O que ele vai fazer? Como é que ele vai atuar? Como é que eu vou me conectar com ele? Gente, esqueça. Não é nada disso. Não se preocupe com ele. Deixa ele lá. É até melhor que ele fique lá. Porque mexer com ele é jogo duro. E com ela é pior ainda. Imagina a mulher aqui já encrenca. Imagina mexer com uma mulher dessa. Encrenca para mais de bode. Não dá, não. Esqueça. Mas quando eles entram e abrem a consciência dele é colocada na alma das pessoas. Onde vai estar a Maitreya? Dentro de nós. Vai estar dentro de mim, dentro dela, dele, dela, de todo mundo. Agora, peraí, você está afim dele? Você está vibrando na dele? Aí ele entra na tua consciência. Você tem a consciência dele. O que vai acontecer com a tua cabeça? Vai subir um 7º de consciência. Já cresce na hora. Pronto, e vai. Aí vai, se eu estiver na consciência dele. Mas se eu estiver na consciência do outro, aí é diferente, vai vir a consciência do outro. Eu não aceito Maitreya. Isso tudo é bobagem, isso é coisa de fanático, é coisa de esotérico. Sai pra lá. Se você não se identifica com ele, ele não vem. Ah, mas eu fico ajoelhado. Aí, Maitreya, vem logo, por favor. Também não vem. Vai ser bobo no inferno. Fica na sua. Aceita simplesmente uma realidade de consciência, ela vem pra você. Aí ele vem. E a consciência dele é fabulosa. Eu digo isso, olha, de coração. De verdade. Nessa última viagem que a gente esteve, tem gente aqui na sala que viajou comigo, nós estivemos lá, em Srinagar, mas veio direto. Eu entrei no templo de Maitreya, um templo pequenininho. Pensa que é aqueles baita templão, um negócio pequeno, numa montanha, escondido. Muito simples. Tem um monge só, fechado, abre só de vez em quando. E como a gente prometeu uma gorjeta, ele abriu mesmo. Até monge abre com gorjeta. E aí estamos lá dentro. Mas impressionante. Quando você entra na consciência dele, é uma consciência de doido. É tanta coisa que vem. É um absurdo que vem na tua cabeça. É coisa que não dá para processar. A gente tem que ir devagar. Vão devagar. Eu chorava, eu ria, eu parecia louco, parecia débil mental. De repente eu comecei a entrar no pensamento de todo mundo, no mundo inteiro, de repente saí. Comecei a entrar no conhecimento, a andar a minha consciência em tudo, conhecer tudo sobre o aspecto feminino, que é quem vai comandar mesmo. Aí eu fiquei praticamente 4 noites acordado, vindo consciência. Não para. Quer dizer, houve uma conexão. Aí chega uma hora que não dá, vai estourar minha cabeça. Fumaça. Falei, para, pelo amor de Deus, eu vou ficar
louco aí. Aí dá uma paradinha. Aí dá, mas é um tranco. Quando a gente entra numa consciência de nova era, aí que vem. Eu também tenho que entrar de uma forma gradual, mas eu sei que estou com ela. Maitreya não é o sujeito que vai aí na Praça da Sé, igual aqueles paneleiros para jogar dinheiro dentro, Exército da Salvação, que salvam o deles. Chega lá e blá 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 blá. Não é isso daí. Ele põe a consciência dele. Quem tiver afim recebe. É como Jesus. Ele põe a consciência dele. Quem aceitava, estava nele. É exatamente assim. Lógico que tem a manifestação física, lógico que tem 49 projeções dele, e tem 49 projeções do outro também. São 49 seres. É ele, o aspecto feminino, que forma um dual, um par. A mulher é que vai comandar, porque nós estamos num mundo de ódio, e a mulher é que vai ter que transformar o mundo. A mulher nunca vai ser tão valorizada como já está sendo, mas vai ser muito mais. É a mulher que vai tomar esse cuidado. Depois, esse casal, que a gente chama gêmeos espirituais, mas não são iguais, tem um coluna que é mais velho que eles. Maitreya nasceu no dia 24 de fevereiro de 1949. E em 1951 foram recolhidos. E mantiveram com 2 anos. E agora, em 1989, voltaram. Agora, em 2005, fecham com 18 anos. Os outros já nasceram em 1935. Quando nasceram Maitreya, eles já tinham 16 anos, para eles poderem nascer. Tudo é 16. Aí eles tinham 16 anos. Quando foi recolhido? Eles nasceram dia 10 de fevereiro de 1935. O aspecto rigor, que é quem derrubou as torres, quem provoca toda essa destruição, quem jogou esse tsunami, é ele que manda fazer, ele que manda o anjo pisar. Ele nasceu em 1935. Se ele foi recolhido em 1951, ele tinha quantos anos? 16. E o aspecto amor, que é o outro lado bom, que é mais feminino, esse é macho mesmo, durão, e o outro já é mais delicadinho, é mais gracioso, chama Akidorje e Akigorje. Com 16 anos eles foram recolhidos. Quantos anos eles têm depois de 16 anos? 32 anos. É o que eles estão fazendo agora, dia 10. Certinho. Eles estão aí já. Tem Maitreya, aspecto masculino e feminino, que é um ser central, é quem manda, consciência maior, jovens. 2 aspectos dele, que tem 32 para 33 anos, que é um rigor, que vai destruir tudo, que provoca tudo que está de destruição, cataclismos, provoca todo aspecto de castigo mesmo. E o outro é o construtor. Primeiro vem o castigo, bordoada, e depois vem o outro, construção. Maitreya vai se manifestar depois desses 2. Esses 2 vão aparecer numa praça pública, mortos, vão matá-los, eles vão se deixar matar, depois vão ressuscitar depois de mortos e subir aos céus exatamente como Jesus subiu. Isso lá na Palestina vai acontecer. São esses 2 seres que estão aí, que realmente vão fazer uma confusão tremenda. Já estão fazendo confusão no mundo. Vocês já estão percebendo. Veja, atentado da torre, um tsunami e mais o que tem por aí, vocês vão falar, nossa, né? Que é isso? E depois vem 7 aspectos maiores, que são os 7 mestres. A gente chama na teosofia de Hilarião, Moria, Djwalkur, Serapis Bey, Veneziano, Kuthumi e Germano. Pode mudar o nome, pouco importa. Aqui tem outros nomes nesses quadros, pouco importa. Mas são esses 7 mesmo, na teosofia. Só que esses 7, cada um deles tem 7. Dá 49. Aí são 49 seres. 7 maiores e 7 projeções. Cada um tem 7 projeções. Tem 7 projeções do aspecto construtivo e 7 projeções do aspecto destrutivo. 7 projeções de uma consciência que tem teurgia. E tem 7 projeções de uma consciência que tem a não teurgia, a destruição. 7 projeções de quem tem todo o conhecimento da arte, porque tudo é centenário. E 7 projeções de quem destrói a arte, quem faz o contrário da arte, que são os arteiros. Tem o artista e o arteiro. Depois tem 7 projeções das tecnologias para o bem e 7 das tecnologias para o mal. Tem 7 da literatura para o bem e 7 da literatura por mal, porque tem literatura enganosa, que afunda o homem. Esses são projeções da esquerda. Do bem são projeções da direita. Tem 7 das religiões boas que elevam e 7 das religiões que destroem. Tem 7 das ciências que curam e das doenças que matam. O processo é esse. São 49 da direita, 49 da esquerda. Quanto dá 49 mais 49? Dá 98. São 98 expressões dele que estão aí, já estão aqui, estão mandando bravo. Só que tem uns que estão dormindo. E uma das funções que precisa ser urgentemente feita é acordar esses seres. Que acorda é aquele negócio. Tof, tá. Aí já está trabalhando. É simplesmente isso. Essa é a grande transformação. Nós temos todo esse jogo, está rolando, está aí. Eu tenho que entrar na consciência dele, entrando na consciência dele, eu já estou na nova era, eu já estou numa outra. Vocês mudam totalmente. Vocês dormem de um jeito e acordam no outro. São outras pessoas. Muda totalmente. Quando vocês entrarem na consciência de Maitreya, vocês vão se sentir pessoas especialíssimas. Vocês vão se sentir
valorizados. Vocês vão ter uma mente tão cristalina, tão rápida. Pouco importa se é dona de casa, se é torneiro mecânico, se é porteiro de boate. Pouco importa se é médico, advogado, se é palmeirense, corintiano, se é crente ou se é padre. Não interessa nada. Tendo a consciência, vale tudo. E a pessoa muda na hora. Por isso que a gente tem que buscar a espiritualidade. Por isso que a gente tem que entrar com essa consciência. A mudança é instantânea. É fantástico. E aí a gente vai ser um serviçal para essa grande obra. Porque à medida que eu mudar, a minha consciência passa a mudar os outros. Cada um mudado vai mudando os outros. E a gente vai gradualmente mudando a consciência de todo mundo. A gente mais ou menos não segue novela. A gente não segue moda. Por que aqui não tem ninguém de chapéu? Por que não tem ninguém de suspensório? Saiu de moda. Por que não tem mais aquelas ligas que ligam até aqui no cemitério de frango? Saiu de moda. Por que não usa aquelas saias rodadas, a não ser na Bolívia? A moda. Da mesma maneira que existe a moda, da mesma maneira que existe o modismo, isso vai sendo colocado na humanidade. E a gente vai entrando numa nova era. E eu mudando, muda a genética. E os que já nascem com isso daí. Já nasce modificado. Reparem nas crianças que vão nascer. Vão deixar todo mundo careca ou cabelo branco. E aqui existe essa postura pessoal que eu quero dizer para vocês. Não adianta esperar que alguém venha no disco voador, descer na Praça da Sé. Não. A consciência é colocada e pronto. Para o mundo inteiro. O chinês recebe, o africano recebe, o norte-americano recebe, quem está lá no Polo Sul, no Polo Norte, qualquer lugar recebe Maitreya. Vocês vão saber quando ele está se manifestando. O outro vocês vão ver por efeitos físicos. Agora, dá para receber a consciência deles. Mas eu sou destruidor? Não. O meu negócio não é guerra. O meu negócio não é domínio, é liberdade. O meu negócio não é guerra, é paz. O meu negócio não é fome, é fartura. O meu negócio não é peste, é saúde. Eu sou da direita, eu não sou da esquerda. Mas é possível entrar na consciência dele, para você entender como é que ele funciona. Tanto é que a primeira consciência maior que a gente entra em contato é com ele. É do lado da esquerda, para ele te mostrar quem ele é. Não para te assustar, para você entender que o trabalho dele é esse, porque ninguém consegue chegar do lado da direita sem se confrontar com a esquerda. Isso é lógico. Parece ele primeiro. Mas não tem problema, não. E nós aqui, graças a Deus, estamos no Brasil. E o Brasil já começou a ser preparado 960 anos antes de Jesus, ou seja, aqui no Brasil tiveram fenícios, junto com ele teve toda uma preparação espiritual para que o Brasil pudesse receber toda essa transformação que já era prevista acontecer. Todo esse fracasso nos Estados Unidos já era previsto, porque Deus sabe muito mais do que o homem, e nós tivemos seres. E muitas das consciências que prepararam o Brasil para esta miscigenação, para este potencial que o Brasil tem, já estão aqui no nosso meio. Um deles é Adhemar de Barros. Adhemar de Barros foi uma das maiores consciências finícias manifestadas aqui no Brasil. Teve um rei finício que nessa época, 960 anos antes de Cristo, eu tenho orgulho de me chamar Adhemar. Adhemar de Barros tinha a caixinha, que era a terceira gaveta que eu via no Campos Elíseos. A gaveta de baixo, aqui da direita, ele abria e falava, faz o que você quiser aí. E eu olhava quando você jogava lá. Mas ele podia fazer isso. Porque para ele não existe corrupção. Ele não é corrupção. Ele usava isso para outras finalidades, que a gente não cabe julgar. Ele tem direito de toda a riqueza do mundo, porque ele é um dos maiores reis que já se manifestaram na Terra. Adhemar de Barros. E um dia eu tive orgulho, estava na FEI, ele foi inaugurar a ET, que era em São Bernardo, eu estudei na Faculdade de Engenharia Industrial. Falei, tem algum Adhemar aqui? Eu era o único. Aí, vai lá, eu fui. Aí cheguei perto daquele homem enorme, ele me abraçou assim, me deu um beijo, falou, meu filho, e me deu um beijo. Eu nem sabia dessa história toda. Aí eu fiquei vermelho e a turma, tua mãe, não sei o que lá, o chifrudo, não sei o que lá, filho disso, filho daquilo. Aí, olha, foi jogo duro para me livrar daquilo. E quando eu era garoto, eu morava na rua Humberto Primo, que faz divisa com a José Antônio Coelho, em Vila Mariana. E lá tinha uma fábrica da Lacta. E ela era dona. E quando chegava aquele Cadillac, eu era moleque, garotinho, ia correndo, cabelo bem amarelinho, ia lá, ficava lá esperando. Com a molecada o quê? Bis, sonho de valsa, diamante negro. Ele entrava, vinha com o palito assim e dava pra molecada. E sempre acariciava a cabeça da meninada, o grande Adhemar de Barros. Depois é que eu vim saber quem ele era. Falei, pelo amor de Deus, quem brincava com a gente? Adhemar de Barros. Um ser fantástico, ele já tá aqui no nosso meio, novamente. Um ser de uma hierarquia que você não faz ideia. Outro, Juscelino, tá aí de novo, já tá de volta. Jânio Quadros, infelizmente, também já tá aí. Getúlio, já tá aí também, já tá de volta. Tá todo mundo de volta aí. E grandes seres que se manifestaram no Oriente estão aqui também, em terras brasileiras. Quem sabe até filhos de vocês, aí, vai saber lá. Mas são colocados, né? Não são filhos mesmo. Se nasceu e marcou e acompanhou na maternidade, com certeza não é. Porque essas crianças são jogadas, são trocadas, elas são confusas. Mas o Brasil está aqui, já está preparado, e tudo que foi preparado nessa época chegou a nossa vez. E Estados Unidos vai ser um fracasso. Eu não sou anti-americano, não. Eu sou anti esta política de domínio que eles têm no mundo. Veja a miséria que eles fizeram no Vietnã. Tomaram um baile de um povo pobre, michuruco, mas que tem dignidade.
O que o vietnamita tem? Dignidade, amor às suas filosofias. Coreia, veja a bagunça que fizeram na Coreia. Se vai na Coreia de hoje, é um luxo aquilo lá. Uma tecnologia tremenda, um povo de muito valor, o coreano. Veja o que ele fez no Japão. Jogaram 2 bombas atômicas, acabaram com o Japão, destruíram, mataram tantos japoneses. Que destruição fizeram? Aí no final quiseram ser bonzinhos, fizeram o plano Marshall, entraram pelo cano, porque o Japão tomou conta deles. Limpou o mercado, e limpou tudo, e acabou com o mercado norte-americano de automóveis. Eu me lembro que eu ia nos Estados Unidos, eu fui muitas vezes lá, trabalhava nesse ramo, marcava, eu ia sempre no final do ano, época chata de neve, parece que era castigo meu. Olhava em Detroit, você chegava no aeroporto, tinha lá a marcação, 12 milhões de veículos. Era esse número, sempre fechava com 12, mais que 12 milhões, etc. Agora você vai lá, que número que tem? Tá tudo no Japão esse número aí. Tá acabaram com o mercado deles. Onde eles botaram a mão, só favoreceram aos outros. E eles entraram bem. E agora chegou a nossa vez. O fracasso norte-americano está aí, infelizmente para eles, e sorte nossa para a América do Sul. Porque eles empobreceram a Argentina, acabaram com a Argentina, eles acabaram com o Chile, acabaram com a Venezuela, os outros já estavam meio acabados, eles acabaram de piorar mais ainda e acabaram com o Brasil, com medo do Brasil. Eles não deixam ninguém crescer. Vocês não reparam isso? Quem é que determina que nós temos que crescer 4,5% ao ano? Vai pro inferno! Ninguém pode fazer isso com o povo brasileiro. Isso é anticristo que faz isso. Nós temos que crescer o quanto nós pudermos em cima de nossas possibilidades e fundo monetário nenhum, povo nenhum, raça nenhuma, dinheiro nenhum pode segurar o crescimento do Brasil. E chega! Melquisedeque não aceita isso. Já bateu na mesa. Aqui é cadeira. Pá! Parou! Ele falou, chega! Aqui tem que crescer. Esse povo não pode ser assim. Ter essa miséria. Quem é culpado das prisões cheias? Sou eu? São vocês? Não. É o poder econômico. É o domínio que é culpado. É o domínio. O mesmo domínio que derrubaram as torres, que não aguentaram mais o domínio, forças anticristo. Quem é o terrorista? É anticristo. Gente do bem não vai matar, não vai botar bomba. Mas ninguém faz isso. Nem português faz isso. Nem italiano. Ninguém faz. Somente o fanático. E por que ele faz isso? De ódio. Quem que joga ódio neles? É o domínio. O terrorismo é filho do domínio. Nós não temos nada a ver com isso aí. Mas vamos crescer, e vamos crescer mesmo. Vocês vão ver o que o Brasil vai crescer. Qualquer um que você for lá. Porque é uma missão brasileira. Daqui ninguém tira. E o Brasil vai ser sucesso, não no futebol, nem no carnaval, mas no alimento, na água e na tecnologia. Aí vai ser o nosso sucesso. Esta transição, por um lado é sutil, por outro lado é violenta. Não sei se vocês conseguirem enxergar essa transição, mas dá para perceber que o mundo mudou, que o mundo está mudando. Cada dia está mudando mais, a gente percebe. E o Brasil ainda não assumiu a postura dele, porque ele vai assumir quando Maitreya assumir. Que o compromisso do Brasil é com Melquisedeque, portanto, é com Maitreya. Grande parte dos 49, para não dizer todos eles, estão aqui, tanto da esquerda como da direita. Estão aqui. Eles têm que ser acordados e fazer o jogo da balança. Enquanto eles dormem, sossegadamente aqui, onde eles moram, no seu apartamento, na sua profissão, adormecidos, mas pessoas especialíssimas. Aí quando eles estão dormindo, não lembram de nada, mas estão atuando lá em corpos presentes, eles se precipitam, estão atuando em todo mundo. Estão aqui no Brasil. Os 49 da direita, os 49 da esquerda estão aqui mesmo. E Maitreya também vem aqui constantemente e constantemente sai. Está mais aqui do que lá fora. Nós temos esse benefício. Está tudo aqui ao nosso favor. Cabe o que para a gente? Aceitar uma nova consciência. O que vocês têm que fazer para a gente fechar esta transição de peixe e aquário? Saiam de peixes. Não deixar de comer peixe, que é bom para a saúde, mas saiam do ciclo de peixe. Ah, bom, então eu vou rasgar a Bíblia. Não faça isso. Ela vai ser útil. Ah, eu vou deixar de ser católico. Não faça isso. Eu vou deixar de ser evangélico. Muito menos ainda. Não importa isso aí. O que importa é a consciência, não a religião. Não existe religião superior à verdade, porque a verdade é Deus. Não existe religião superior à consciência, porque consciência é Deus. Não existe religião superior à beleza, porque beleza é Deus. Fala beleza integral. Não mulher bonita, não é bonito. Não esquenta a cabeça. Vocês têm que assumir uma postura de mudança. Mudem já. Entre numa nova era. Entre numa nova consciência. Fala, não, esse mundo não dá mais. Eu vou entrar numa nova era. No novo mundo. E esse mundo vai chegar a vocês. É só vocês, dentro de vocês, tiverem o ímpeto de querer viver uma nova vida, uma nova consciência, uma Satyuga, onde tudo vai bem, não existe mais nada de mal. Esqueçam o ódio, a raiva, a tristeza, a pobreza, a miséria, a inveja, os vícios, porque tem vício muito pior do que vocês pensam. Não é esses vícios simples aí que qualquer padre confessa e diz que limpa bulhufas. Só dá mais vontade para o padre repetir. Entre nessa nova consciência. Quando vocês assumirem isso dentro de vocês, Maitreya vai se manifestar para vocês. Eu digo isso e é assim que funciona. Não fique esperando que ele venha doutrinar vocês. Ele não doutrina ninguém. Ele se manifesta, está manifestado. Quem se iguala a ele, quem reconhece, é por identidade
identificação. Vocês querem reconhecer, querem viver, entrem na sintonia dele. E a sintonia dele é transformação, é mudança, é crescimento, é prosperidade, é amor, é alegria, é sucesso, é vitória, é otimismo, é saúde, é riqueza em todos os aspectos, é consciência, é felicidade, é amor. Vai jogando tudo que tem de positivo aí. É isso que ele é. Se vocês não fizerem isso, vocês vão estar com anti-Maitreya. E aí é jogo duro, porque ele vai pegar vocês pelo pé. É mudar, mudar. Se vocês não fizeram isso até agora, é hora de fazer. Mudem. Vai ser muito mais legal viver. Vocês tomarem uma cachaça com amor é diferente de tomar uma cachaça com tristeza. Aquela cachaça ela é perfumada, ela não queima o estômago, ela enaltece, ela acalma o espírito. Bom, a corrupção... Bom, então vamos começar pela corrupção, aí a gente fecha. A corrupção, ela é implantada aqui, ela foi implantada. Não existe corrupção brasileira. Essa corrupção que tem é uma corrupção de máfia. E a máfia é uma organização do anticristo internacional. Atrás dos escândalos que a gente vê no Ministério da Saúde, no Ministério da Fazenda, no Ministério tal, onde tem todo esse desfalque, isso é fichinha. Isso a gente chama bois de piranha. Mas a verdadeira corrupção, onde limpam o grande valor que existem nos governos, é uma máfia que faz. Ninguém sabe quem é. Você pode ir atrás de qualquer sujeito corrupto, você vai pegar frango, você vai pegar galinha. E voo de galinha é curto, você pega fácil. Agora, as grandes águias malandras, você não pega. Isso é anticristo. É a maneira do anticristo destruir. Mas agora, acabando o ciclo dele, não vai ter mais essa corrupção. A corrupção é natural. Ela faz parte do impulso de Maitreya, desse impulso positivo. Automaticamente a corrupção vai gerar problemas. Vamos no Japão. O Japão não tem essa corrupção lá dentro. Tenta entrar no Japão para destruir o Japão, mas não consegue, porque o Japão tem tradição. Se o japonês é digno, ele é digno por tradição. Se ele é honesto por tradição. Você não quebra uma tradição, porque é uma influência de pai para filho, é uma amarração muito grande. E ainda mais o japonês, ele cultua os antepassados, é pior ainda. O que faz um japonês corrupto? Tem, lógico, eu conheci um monte. O que eles fazem? Harakiri, se mata. Quando aparece o corrupto e ele descobre, ele cai no aspecto humano, ele morre de vergonha, ele não aguenta, ele se mata. Não sobra corrupto lá. É muito raro sobrar. Mas você vai nos Estados Unidos, é o mais corrupto de todos, ninguém fala. Você sabe que o rei da corrupção é os Estados Unidos. Não só da corrupção interna, como corrupção em todos os lugares. Sabe quem criou Saddam Hussein? Norte-americano. E depois se tornou o grande inimigo deles. Isso para lutar contra o Irã. E eles criam tudo isso. Eles que criam esses monstros. A corrupção funciona assim. Uma nova consciência vai mudar como a consciência do japonês. Mas isso demora. Tem que criar essa tradição. Só que não vai ser na demora que o japonês levou para fazer, que o povo japonês tem. Vai ser mais rápido, porque as crianças já nascem com outros valores. Para ele atuar nas crianças que nascem, no jovem e naqueles que se fixarem nele, é mais rápido. Existem duas corrupções. Tem uma corrupção que aceita, porque ela gera progresso. Tem uma corrupção que não aceita, que gera não progresso. Imagina que uma pessoa é corrupta, mas o que ela faz? Ela monta uma empresa, um negócio honesto, paga tudo, dá emprego para 5.000 pessoas que vão trabalhar, está sustentando, está dando tecnologia. Aquela corrupção tem um peso negativo, mas ele transformou da corrupção, parte dela, do valor dela, no fator de progresso. Tem corrupção que é favorável. Essa corrupção, eles até fecham o olho e faz de conta que não vê, porque ela está, no total, criando uma coisa boa. Determinados fanáticos religiosos criam religiões que são verdadeiros caça-níqueis, que é o pedágio para entrar no céu. Templo é dinheiro. Mas o que acontece? Nós não podemos julgar, é errado, é ilícito, mas muitas pessoas em cima desse esquema se transformam e viram gente boa, deixam de cometer crimes. Quem que vai avaliar? Eu digo, é algo ruim que gera uma coisa boa. Existem duas corrupções, mas tem uma que destrói, uma corrupção que conspurca, uma corrupção onde o sujeito desvia e é tudo egoísta, não monta nada, é dele, e ele vai morrer com aquela porcaria lá e não faz nada, não gera progresso nenhum. Tem corrupção que gera coisa boa e corrupção que não gera nada. Essa é maléfica. Por que eu falo isso, que é válido? Porque nós estamos numa Kali Yuga, mas numa Satyuga que vai começar, isso não é mais válido. Não pode ter corrupção. Isso não é mais aceito. É aceito hoje, porque os valores mudam, a consciência muda. Essa é a primeira. A outra, da China. O Brasil vai ser líder espiritual. A China vai ser líder material. E não é só a China, o Japão vai continuar, outros povos asiáticos também vão crescer muito. A China vai dominar materialmente o mundo, porque o chinês não é espiritualista, ele é material. E vai ser a maior potência do mundo. Estão falando de 50 anos. Que 50 anos? Não dou nem 10 anos para eles chegarem lá. Porque os Estados Unidos vai cair e a China vai subir. E quando a China subir e entrar em questões internacionais, aí é o fim, é a grande batalha final mesmo. E a China está tirando os pés para fora. Trabalho em Piracicaba, o que tem de chinês lá? Falei, acho que estão montando pastelaria. Aqui é tudo tecnologia, vem a
absorver toda a nossa tecnologia. Estão crescendo muito, muitos negócios. A China está crescendo num ritmo violento. Essa é a verdade. A Índia também, mas ainda tem um agravante. Hoje, o maior número de PhDs é hindu. O maior número de pessoas intelectuais que trabalham assim em sistemas farmacêuticos, tem muitos hindus, em sistemas técnicos, tecnológicos, são hindus, são excelentes, mas só que saíram da Índia, saíram do fanatismo. Agora a Índia tem o fanatismo. Isso vai acabar também, vai dar uma peste. Você vai ver a peste que aquele Ganges vai dar ainda. Vai ter uma peste terrível lá. Eles vão realmente ter uma peste muito horrível. Essa parte ruim da Índia vai ser destruída, vai modificar o estado constitucional deles, aí então eles vão crescer. Aí vai ser uma outra potência. E hoje já é. A Índia é muito rica, ela tem de tudo, é um país que está beirando aí o seu 1 bilhão de habitantes também, se é que já não passou, porque isso foi ontem, mas quantas pessoas já dormiram e quantas indianas já foram engravidadas de ontem para hoje? Talvez até já passou. É verdade o que você falou, mas principalmente a China e principalmente o Brasil. O Brasil é espiritual e a China material. Isso vai acontecer. E alimentos sim, durante a fase crítica. Mas a China também vai ter muito alimento, ela tem grandes condições para crescer também e para desenvolver. Vai depender muito da postura dos chineses nessa transição, dos cataclismos que vão ocorrer lá também. A Rússia é fantástica, mas pelo domínio você viu que ela já foi destruída. Acabaram com a União das Repúblicas Soviéticas. E a Rússia é uma maravilha. Se você olhar a Ucrânia, que é maravilhosa, muito rica, se vocês olharem a Rússia também, é maravilhosa, muito rica, eles tiveram um papel importante já na evolução. Nessa fase não vão ter mais, eles vão ter na destruição. Aí vão ter. Irã vai ter, a França vai ter, Inglaterra vai ter, a Rússia vai ter e outros países também. E a China vai ser um divisor de águas. E quando a China entrar, o negócio é muito feio. Porque se todo chinês chacoalhar assim ao mesmo tempo, mexe com a terra inteira. É uma quantidade absurda de gente. Qual é a língua mais falada no mundo? É o chinês. Você tem o mandarim e tem o canton. É o chinês. Qual é o país que tem o maior número de clarividentes? É o chinês. Qual é o país que tem o maior número de gênios? É a China. Qual é o país que tem o maior número de deficientes mentais? A China. E tem o maior em tudo. Por quê? Tem a maior população? Tem o maior em tudo. Proporcionalmente. A Índia também. Número de gênios. Nossa, tem lá. Mas fazendo proporcional à população, hoje é o Brasil. Dividir pela população é o Brasil. É o país mais rico de todos. O Nordeste também. Mas é mais no Sul e Rio de Janeiro. Mas aí também depende. Vai depender muito do momento. Hoje, se tivesse que acontecer no Rio de Janeiro, ia ser difícil aguentar. Porque esse tsunami que aconteceu lá já era para ter acontecido aqui, na Baía de Guanabara, e limpado toda a costa do Rio de Janeiro e parte do sul do Brasil. Mas deu para segurar. Não foi aqui. O Rio de Janeiro já era para ter sido, em grande parte, destruído. Agora não dá para dizer. Deu para segurar. Agora até quando? Se vai ter ou não, pouco importa. Mas olha, a gente tem que se importar. Eu tenho uma neta que mora em Nova York. Nova York vai ter muitos problemas. Tem um filho que mora lá. Tem a minha nora, que é uma graça de criatura também. Gosto mais do que fosse minha filha. Tá tudo lá. Mas o que? Eu vou pedir para ele voltar para cá? Se for o dia dele, ele vai junto. Vou fazer o quê? Não sei o que determino. Agora, também não pode entrar numa crise. Não, vai acabar o mundo. Não é bem assim. A gente não sabe. Ninguém tem certeza. Nem Deus tem. Por que a gente vai criar uma situação dela? Se ele não tiver que estar lá, ele não vai estar lá. Ele vai sair de lá. Alguma coisa vai acontecer. Vai ser um outro momento. Não tem que se preocupar, não. Mesmo no Rio de Janeiro, deixa rolar.